Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Barros e nesse vídeo vamos falar sobre o parágrafo, estrutura que é fundamental para as nossas redações. Bom, então inicialmente vamos ver a definição de parágrafo. O parágrafo é a unidade de discurso que em um texto escrito expressa uma ideia ou argumento e que reproduz as palavras de um orador em um discurso. Então a gente pode entender o parágrafo como unidade de sentido. E o conjunto dessas unidades vai formar a unidade temática, que é o texto em sua totalidade. A gente pode fazer uma associação dos parágrafos com as prateleiras de um supermercado. Quando a gente vai no supermercado, a gente se depara com os produtos todos organizados, seguindo algum critério de organização. O que aconteceria então se a gente fosse no supermercado e não encontrasse os produtos organizados ou se não houvesse um critério de distribuição? Bom, nós consumidores teríamos dificuldade em localizar aquele produto que estamos procurando. Seria uma desordem no supermercado e não seria uma atividade prática. E essa desordem, essa bagunça também pode ocorrer nos nossos parágrafos. Aqui tem um exemplo de parágrafo. Ao cuidar do gado, o peão monta e governa os cavalos sem maltratá-los. O modo de tratar o cavalo parece rude, mas o vaqueiro jamais é cruel. Ele sabe como o animal foi domado, conhece as qualidades e defeitos do animal, sabe onde, quando e quanto exigir o cavalo. O vaqueiro aprendeu que paciência e muitos exercícios são os principais meios para se obter sucesso na lida com os cavalos, e que não se pode exigir mais do que é esperado. Bom, aqui eu destaquei uma estrutura que é muito importante para qualquer tipo de parágrafo. Essa estrutura é chamada de tópico frasal. O que é o tópico frasal? Bom, o tópico frasal é aquela informação que ela em si resume todo o conteúdo do parágrafo. Ou seja, todas essas informações que são desenvolvidas no interior do parágrafo surgem a partir dessa afirmação aqui, que é o tópico frasal. Bom, geralmente ele está no início do parágrafo, mas em alguns casos também ele se desloca, né? Nem sempre vai estar aqui no começo. Mas de qualquer forma, é muito importante que os seus parágrafos e suas construções tenham o tópico frasal. A importância dos parágrafos na redação. Bom, como a gente já viu, os parágrafos são unidades de sentido. Então, se a gente sabendo organizar um parágrafo, sabendo como construir um parágrafo, sabendo que o parágrafo é uma unidade de sentido, a gente vai conseguir criar parágrafos que se comuniquem entre si. Por exemplo, numa redação do Enem, a gente vai fazer uma introdução que conversa com o desenvolvimento e que conversa com a conclusão. Ou seja, por mais que os parágrafos sejam unidades de sentidos distintas, essas unidades conversam entre si, elas mantêm relação entre si, porque o texto é a unidade temática e cada parágrafo contribui para chegar até essa unidade, até esse tema em si. Então, é muito importante que a nossa introdução, que o nosso parágrafo introdutório tenha relação com o desenvolvimento e com a conclusão. Ou seja, é importante que todos esses parágrafos tenham relação entre si. Em relação à obra escrita, os parágrafos representam parcelas ou blocos relacionados progressivamente uns com os outros, isto é, eles são dinâmicos e avançam logicamente numa determinada direção, desde o parágrafo introdutório até o último parágrafo, cada um dependendo do outro. Então, os parágrafos eles têm uma certa relação de dependência, porque eles estão no mesmo texto, por mais que eles representem unidades de discurso diferentes, eles fazem parte da mesma unidade temática. Ou seja, os parágrafos dependem um do outro. E a gente deve sempre buscar construir parágrafos relacionados e não fugir da unidade temática.